A situação aqui é muito parecida com a situação que vocês já devem ter visto no cálculo, que é de determinar o extremo de uma função com condições subsidiárias. Nesse caso, há um método desenvolvido por Lagrange, que é o chamado método dos multiplicadores de Lagrange, né, que permite tratar as coordenadas pertinentes ao problema como se elas fossem independentes, introduzindo um número de multiplicadores de Lagrange igual ao número de vínculos existentes no sistema. Então aqui nós vamos fazer algo que é na linha do método dos multiplicadores de Lagrange do cálculo de várias variáveis, para determinação de extremos de funções com condições subsidiárias. O procedimento é o seguinte, ó. Eu vou transcrever essa equação para cá. Então, os deslocamentos virtuais, ΔQk, estão sujeitos a essas condições aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que nós multipliquemos cada uma dessas equações por uma quantidade λL, somemos para todo L, isso continuará sendo zero, porque é uma soma de zeros, tá bom? Nós começamos com isto aqui igual a zero, multiplicamos por alguma coisa, zero, somamos esse monte de zeros, dá zero, integramos esse zero, dá zero. A integração em t é para poder juntar com o ΔS, que envolve uma integral em t. Essas quantidades, λ1, λ2 até λp, por enquanto são completamente arbitrárias. O fato é que isto aqui é zero e o princípio de Hamilton é ΔS igual a zero. Se nós somarmos essas duas quantidades, estamos somando zero com zero. Então teremos zero de novo. Então nós podemos escrever, somando essas duas coisas, nós ficamos com a seguinte equação. Eu aqui vou trocar a ordem da soma em K e soma em P, para deixar tudo sob esse sinal de soma em K que aparece no ΔS. Então nós vamos ficar com soma, isso aqui, mais soma em L, e tudo isso multiplicado por ΔQk, que é um fator comum a todo mundo. Isso igual a zero. A ideia engenhosa que aparece por trás dessa técnica dos multiplicadores de Lagrange é a seguinte. É uma ideia simples, mas é engenhosa. Nós continuamos não podendo dizer nada a respeito desses coeficientes de cada ΔQk, porque os ΔQk continuam não sendo independentes entre si. Eles estão restritos por essas equações aqui. Tá certo? Mas, com a introdução desses P parâmetros, λ1, λ2 até λp, que são chamados de multiplicadores de Lagrange, observe o seguinte. Nós temos P multiplicadores de Lagrange não especificados. Nós podemos numerar adequadamente as coordenadas de tal maneira que as n-p primeiras sejam as coordenadas para os quais os ΔQs são independentes e os P últimos ΔQs são os determinados por essa equação em termos dos n-p independentes. Tá bom? Isso sempre pode ser possível simplesmente renumerando as variáveis, tá? Se ficar o negócio todo misturado, você renumera de modo que as primeiras sejam as independentes e as últimas sejam as dependentes. Então, suponhamos que ΔQ1 até ΔQ n menos P sejam independentes.
O restante, ΔQ, N menos P mais 1 até ΔQ, N, sejam determinadas em termos das que são independentes, né? Dessas aqui. Determinadas por essas equações aqui. Tá bom? Por hipótese, aqui nós temos P equações independentes, envolvendo os ΔQs. Portanto, nós podemos resolver essas equações para um número P de ΔQs em termos dos demais. Os demais são arbitrários, portanto, independentes. São esses primeiros aqui. Bom, aí, nesse momento, é que se explora a arbitrariedade desses multiplicadores de Lagrange. Observem o seguinte: nós podemos escolher P, esses P multiplicadores de Lagrange, de modo a anular esse coeficiente para os P últimos ΔQs. Porque nós vamos ficar com P equações envolvendo os P multiplicadores de Lagrange. Por hipótese, essas equações são independentes, então é possível escolher P multiplicadores de Lagrange de modo a anular os P coeficientes das últimas P variações das coordenadas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. É possível escolher esses P multiplicadores de Lagrange de tal modo que esses coeficientes aqui, ó, derivada de L em relação a QK, menos DDT de d de L, d de Q ponto K, mais soma que isso aqui seja zero para K igual a N menos P mais 1 até N. Ou seja, os coeficientes desses últimos aqui, ó, que não são independentes dos anteriores. Eu insisto, essa escolha é possível porque isso aqui é uma coleção de P equações, por hipótese, independentes entre si e, portanto, nós podemos resolver para os P lambdas de modo a satisfazer essa equação.